Gravou o cashback? Você gravou o cashback de Gnomo? Acho que gravou. Show, isso vai ser Erros de gravação. Ok? Vou bater umas palmas. Tá bom. Beleza. Maravilha, meus guerreiros. Primeira vez que nós vamos gravar aqui o Papo Raiz. Esse vídeo aqui ele vai ser gravado num contexto de ser sem roteiro, sem script, sem ensaio, entre duas figuras que são empreendedores e têm habilidades correlatas. E nós vamos passar as nossas experiências e histórias das mais divertidas possíveis, desde o momento que a gente resolveu empreender nesse país maluco chamado Brasil. E quando eu comecei a empreender o meu negócio, no momento, vamos dizer assim, dos mais cruciais, mais importantes e decisivos, foi a figura que apareceu do nosso amigo Julian, ou tio Julian, como eu gosto de chamá-lo, e que ele ajudou a não só reestruturar a minha empresa, mas prepará-la para um momento de possível venda para investidores. Então, vou deixar aqui o nosso amigo Julian se apresentar. Boa. Meu lindo, o que é que você faz aqui no planeta? Pô, cara, faço um monte de coisa, né? Mas eu comecei montando um negócio de software em 2002, né? Sou engenheiro, comecei montando um negócio de software em 2002. Esse negócio acabou ficando grande. A gente pegou um investimento de... Hoje é chique falar, né? Do SoftBank. Na época o SoftBank era nada. E a gente acabou ficando grande. Foi para um monte de países. A gente saiu de R$0 de faturamento até 120 milhões de dólares. E aí acabei vendendo a companhia para SAP em 2011. Fui morar na Rússia, ficar na geladeira um tempinho. Voltei pro Brasil. Fui para os Estados Unidos. Voltei pro Brasil de novo. Então fiz isso tudo. Depois montei um negócio de varejo eletrônico junto com o França, né, meu sócio, que você conhece também. E de 14 para cá tenho atuado na Aldas com consultoria, ajudando outros empreendedores a não fazer as burradas que eu tinha feito nas minhas próprias experiências como empreendedor, né, como empreendedor e como operador de negócios, né. E nessa jornada aí que a gente acabou se encontrando, né? Eu tinha conhecido seu irmão já em 2012, no projeto de varejo eletrônico que a gente tinha tocado. E de tempos em tempos a gente fazia alguns negócios com ele. E acho que, cara, em 2014, logo no comecinho da Alda, vocês foram um dos primeiros clientes nossos, assim. Ele falou assim, cara, pô, tem lá a empresa do meu irmão, Master Park, a gente tem um plano super ambicioso de consolidar o mercado de estacionamentos no Brasil, de concessões. Porra, porque já tem um fundo que quer dar dinheiro, quer dar 30 milhões, e aí com esse dinheiro a gente consegue fazer um monte de coisa, mas tá um pouquinho bagunçado lá, a gente precisa de ajuda para organizar a casa, criar um plano, ver como é que a gente faz e tudo mais. Vocês não querem ajudar a gente a montar um conselho? Né? E foi assim, esse foi o briefing, ou seja, o briefing pra gente foi, cara, como transformar a Master Park em uma grande operadora de estacionamentos no Brasil. E a gente, pô, beleza, vamos lá, óbvio, né? A gente nem tinha condições de avaliar se a Master Park tinha condição ou não de seguir esse plano, mas, cara, beleza, vamos lá, vamos entender. Acho que fomos pra Bahia uma vez, lá pra Salvador, eu e o França. 2014, acho que fizemos uma primeira conversa lá. Presencial em Salvador, você sai aqui de São Paulo, vai pra lá. Passamos acho que uns 3 dias. Eu já trabalhei lá, na indústria vez, de carnaval e a fantasia se né? chamava o tamanho do problema que ele esperava. Entender a diferença entre o gap, né? O gap de ambição da companhia e seu, né? E pra gente já ficou claro nessa primeira conversa que o gap era gigante, né? Tipo, você tinha uma ambição X e o negócio tinha uma capacidade de entregar aquela ambição muito menor, né? O que não quer dizer que era um mau negócio, muito pelo contrário, era um bom negócio, mas assim, a diferença entre o que você queria executar como empreendedor e que o negócio permitia você fazer era bastante grande. Né? E aí eu lembro de ter falado pro França assim, falei assim, cara, putz, meu, a gente vai ter que dar um choque de realidade na galera, falei assim, meu, existe uma diferença muito grande, precisamos montar um plano, mas antes de montar um plano de crescimento, a gente precisa ver se a gente está pronto, se a gente consegue fazer minimamente o que a gente está fazendo hoje, né? E aí a gente começou aquele trabalho que foi de, pô, primeiro entender onde você estava, entender o que você controlava, como é que você controlava, de onde que vinha dinheiro, te explicar a relação entre lucro, EBITDA, dinheiro, caixa, que era um negócio que não era
muito claro, né? Você lembra, No né? idioma baianês não funcionava, Né? zero. Lembra, a gente sacaneava sempre com a história do ebidá, do abadá e do bidá, né? A gente tem essa brincadeira foi legal, vocês falaram que na Bahia, no carnaval, eu já trabalhei na indústria de carnaval e a fantasia se chama abadá. Então a gente dava uma sacaneada para explicar a diferença para o empresário baiano aqui, qual é a diferença entre o ebidá e o abadá, que eram coisas diferentes. Não, e você tinha ainda, você fazia bids por concessões. Então eu vou bidar, né? Então já tinha o bidar, não, ebidá, bidá e abadá. Eu falei assim, cara, pô, vamos separar essas coisas, porque se misturar a gente vai fazer coisa errada. A gente vai bidar, abadá, não vai funcionar, né? Então assim... E cara, e aí a gente começou a fazer esse trabalho. Então, assim, Aliás, eu vou levantar a mão aqui, porque essa história ela é engraçada, mas como ela é o retrato da maioria, vamos dizer assim, dos empresários de qualquer setor, de qualquer negócio que ela se mete, né? Geralmente o empresário é o cara sonhador, sim, o cara que tem uma ideia que pode ser uma boa ideia ou não, sim, monta um negócio na doida, sem planejamento nenhum. Fica anos engolido pela execução, mas tem um domínio do negócio como um maestro. Não, e tem um amor pelo negócio que, tem um amor. Que ele coloca sempre o negócio como, cara, meu negócio é fundamental, pô, tem sentimento, bem, o cara tem mistura sentimento. a pessoa física com pessoa jurídica, Sim. o cara está envolvido emocionalmente. Tem o conhecimento do setor, quando se prepara ou se planeja, consegue até enxergar para onde poderia conseguir ir. E veja, o movimento não era errado. Então, veja, a sua tese era... Qual que era a tese? A tese era, vai haver uma consolidação no mercado de estacionamentos. Por quê? É o que aconteceu na Europa, é o que aconteceu nos Estados Unidos, é um play de cachorro grande, que tem que ter muito investimento, que é investimento de longo prazo. Você já vinha vivendo essa transformação do mercado de concessões, que você, primeiro você começou a pegar concessão sem dinheiro. Exato. Na loucura, ganhar concessão de estacionamento de aeroporto. Sem dinheiro. Você tem que pagar pela concessão. Aí depois você já começou a viver um contexto onde você tinha que pagar pela concessão. E aí faltava grana. E aí, no começo esses cheques eram pequenos, eventualmente, porque alguns aeroportos menores, de lugares menos... Cheque de 200 mil reais, ok. 200 mil reais, 500 mil reais, beleza. Até ali você vai lá, se pendura e faz, né? Mas aí a brincadeira começou a ficar maior. Começou a falar de cheque de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões... De 20. De 20... Mais até, de 30. E algumas coisas maiores até que a gente olhou, planos de longuíssimo prazo, com uma série de deficiências de dados para você conseguir julgar se aquilo fazia sentido ou não fazia sentido. E mesmo maturidade da companhia de conseguir avaliar alguma coisa do ponto de vista de 15 anos, 20 anos. Exato, né? Porque nesse setor, o setor de commodity, um setor extremamente consolidado por grandes players de infraestrutura, no caso da Europa, em que eles ganhavam concessões para fazerem garagens subterrâneas por 30 anos, 40 anos, 70 anos. Então, você fazia uma projeção de fluxo de caixa para longuíssimo prazo. Então, você pegou essa migração de modelo no Brasil, né? E essa migração de modelo no Brasil também afetava seu modelo de negócio, né? Então, é o que a gente fala assim, você estava enxergando a tendência certa, que era assim, o mercado vai se consolidar. Onde o dono falou mais alto do que o empresário, foi assim, eu posso ser o consolidador. A maioria, vamos dizer assim, dos e não, né, cara? Para que você conseguisse se posicionar como consolidador, você tinha que já ter uma estrutura muito maior, tinha que ter uma capacidade de captação de recursos muito maior, para captar recursos, uma série de questões internas de controle e governança e tamanho mesmo, né? Não era faturando 30 milhões que você, 40 milhões que você ia conseguir captar 100 milhões para participar de uma licitação, né? Mas, então o que a gente percebeu, acho que a gente percebeu isso rápido, foi, poxa, se o projeto de consolidação faz sentido e eu não consigo ser o consolidador, então eu preciso ir pro outro lado da mesa. Exato. Que eu preciso ser a noiva mais bonita para que quem esteja fazendo o projeto de consolidação olhe para mim e fale, poxa, esse cara aqui encaixa na minha estratégia de consolidação e ele tem um conjunto de ativos aqui que me interessa.
Aliás, vou fazer uma pausa aqui, porque a gente está brifando toda uma história, um bate-papo aqui, de como foi que aconteceu um grande movimento para uma empresa que era pequenininha conseguir, de fato, se tornar uma grande consolidadora. Né? Tiveram alguns méritos nossos aqui, um pouco de sorte e a incompetência do time que veio, que foi ter a visão antecipada para onde o mercado estava indo. Então eu acho que se fosse dar uma dica para alguém que estiver escutando agora tente sempre antecipar os movimentos de mercado do qual você está inserido, para saber se ele vai precisar se juntar com alguém, vender a empresa, fechar um negócio, precisar de dinheiro, se ele vai diminuir de tamanho, pivotar, mudar de direcionamento. Então assim, tivemos essa sorte de ver isso antes, sorte e com merecimento, porque eu peguei avião, eu viajei para congressos de empresas europeias para falar com os grandes players, para poder saber a visão deles do mercado nos próximos 30 anos. Se eu não tivesse feito esse movimento, eu não teria tido essa visão. Exato. Fiz um movimento de falar com concorrentes o tempo inteiro para saber como é que eles estavam se posicionando, observar um posicionamento de um grande player que já tinha feito a fusão, a venda para o fundo, né, porque na época foi o BTG, acompanhando os passos dele do ponto de vista comercial de crescimento. E esses eram os nossos debates que nós tínhamos na empresa para traçar um possível planejamento da onde achávamos que poderíamos ir. Exato. Aí é que a gente se encaixava nesse mosaico de coisas que estavam acontecendo todas elas ao mesmo tempo. E aí vem entre a expectativa do que o empresário sonhador com vontade quer fazer, entre alguém com experiência para dizer, não, peraí, Roberto, existe uma grande diferença entre o que você quer, o que você consegue e em que prazo. Exato. Então, receber essa notícia já foi uma bela porrada no início, né? Foi um chicote que a gente brinca de receber a realidade nua e crua, aceitar ela, pegar a vaidade e jogar fora, dizer, ok, entendi. Então eu me encontro aqui num desenho que eu sou um empresário aqui não vai sonhador, inteligente, que pode chegar a algum lugar, mas desde que aceite a máxima de condição que a gente consiga performar. É uma coisa que você imagina que você deve ver bastante por aí no mercado, né? Não, bastante. E às vezes o cara consegue entregar muito mais resultado assimilando isso e fazendo aquilo que ele consegue do que tentando fazer alguma coisa que pode ser muito maior, mas que ele não tem as condições. E aí, às vezes o cara fica até frustrado, porque ele fala assim, pô, mas não consigo fazer, não estou crescendo. Claro, cara, porque você está querendo fazer algo que está além das suas competências e das suas capacidades, das suas competências não pessoais, das suas competências como organização, né? Então, no caso ali da Master, né, quando a gente falava assim, cara, pô, a Master não tinha uma competência de desenvolver um plano de negócio de 15 anos, como companhia. Né? Não tinha competência e habilidade de se relacionar com os investidores para conseguir se colocar numa posição onde, pô, não ia entregar 100% do retorno do projeto para o investidor, porque o dinheiro do investidor era fundamental para o projeto. Exato. E aí você fica numa posição onde você não consegue, você não tem capacidade operacional ainda suficiente para o cara falar assim, não, realmente, operacionalmente ele tem tudo, ele já tem o contrato, ele precisa só do dinheiro, então eu vou ajudar ele com o dinheiro. Não, era o contrário, o dinheiro ia te ajudar a pegar o contrato e a desenvolver suas habilidades todas do ponto de vista operacional. Então daí o investidor fala assim, pô, mas se eu vou viabilizar tudo, por que você vai ficar com o retorno? Exato. Gente, isso que o Julian falou é super importante. Porque a minha empresa, no caso, era uma empresa de pequeno porte que tinha virado média. Virado média a duras penas, ganhando contratos relevantes em diversas cidades no país, sem ter uma estrutura operacional que resguardasse a melhor prática do negócio. A gente foi aprendendo com o tempo a como controlar essa turma à distância, montar painel de indicador, de performance por estacionamento, ver exatamente que informações a gente precisaria. E fazer todo o trabalho, pô, lembra quando a gente discutia, cara, a quantidade de gente que a gente tinha nos pátios, que, pô, papelzinho de controle de entrada e de saída, né? Não tinha nada de automatizado ainda, então começar a automatizar toda essa parte de cancela. E automatizar, requer dinheiro no caixa, né? E se você não tem dinheiro no caixa, como é que você faz? Porque aí o banco também não te dá. Aí você ficava na discussão sempre, pô, mas eu vou gastar 10 mil reais para botar esse sistema de automação, 10 mil reais eu pago 2 gnomos o ano inteiro. Cara, só que 10 mil reais te dá um controle que esses caras não vão te dar, né? Então, todas essas decisões, elas precisam ser tomadas, assim, e elas precisam ser tomadas em cadeia. Então você precisa priorizar. Então o que a gente fala assim, cara, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para você resolver toda essa digitalização ao mesmo tempo, fazer o RP, desenvolver tudo. E aliás, outro ensinamento importante. Um empresário ele tem que aprender a ter calma
montar um cronograma, saber eleger as prioridades de execução e ter a disciplina de não querer pular esse espaço. Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. Se frustra por não conseguir entregar nada direito. Exatamente. E aí a companhia continua ficando bagunçada. E você acha que está indo mais rápido, que você está fazendo um monte de coisa em paralelo, quando na verdade você está indo mais devagar. Você vai mais rápido se você fizer menos coisas, com começo, meio e fim, entregar aquelas coisas e depois você começar outras. Primeiro porque o que você vai fazer depois pode ter mudado com base no que você fez antes, a famosa história do MVP que todo mundo fala, então a mesma coisa se aplica para você melhorar seu modelo de gestão, melhorar sua empresa, então é também trabalhar em ciclos ágeis e MVP. E outra, cara, é que conforme você vai entregando coisas, você aumenta a competência e a capacidade de entrega da companhia como um todo. Então isso acelera seu ciclo de execução futuros. Perfeito. Se você está fazendo tudo em paralelo ao mesmo tempo, você está fazendo com uma capacidade de trabalho menor. Exato. Então não adianta, né? Então é a história de que, eu quero ao mesmo tempo treinar para um triatlon e treinar para fazer escalada. Não dá para treinar para o triatlon e treinar para fazer escalada. Agora, se você treinar para fazer o triatlon e desenvolver a capacidade aeróbica e a resistência para fazer um triatlon, provavelmente quando você for treinar para fazer uma escalada, você tem uma série de habilidades já técnicas e físicas que vão facilitar essa sua preparação. Aliás, agora olha que doido isso, né? Porque um empresário, no meu caso ali, com a visão do negócio, sabia para onde o setor estava caminhando, a ansiedade de querer botar o negócio para acontecer, para poder fazer parte dessa consolidação era enorme, você sabe Gigante. disso, teve que me segurar o tempo todo, para não ter que passar por cima de um monte de processo estabelecido para querer fazer, ter que respeitar um cronograma estabelecido, trocar time por um nível mais sênior, fazer a conta de caixa, quanto de dinheiro você tem para ter um time razoavelmente melhor do que nós tínhamos, Sim. eleger as prioridades de métricas de controle para que a empresa tivesse a capacidade de gerar mais relatórios e informações, para que conseguíssemos Para que você pudesse decidir não no instinto. Não no instinto e na clareza da informação. E na clareza do dado. O instinto ele ajuda, mas ele também pode te matar. Exato. Se você ficar só no instinto, você vai morrer. Porque o instinto de sobrevivência ele é uma coisa, exato. Não significa que ele é instinto de perpetuidade. Exatamente. E aí, outra coisa importante, gente, isso no meu caso só aconteceu porque eu tive que internalizar a informação para mim, que montei um negócio zero, de que eu não tinha capacidade de fazer nada sozinho, direito. Sim. 2, que eu precisava de time bom. Sim. 3, que eu precisaria me juntar com pessoas melhores do que eu, para que eu encurtasse a curva de aprendizado. Olha quanta decisão eu tive que... E outra, e você teve a humildade de entender que todas as críticas que a gente fazia, e muitas vezes as críticas eram duras, sim, não eram a você. Exato. Né? Muito pelo contrário, eram a forma com que você vinha trabalhando no negócio. Então, isso também não é fácil de ouvir. Você chamar alguém lá, né, você chamar um consultor, chamar alguém para sentar lá, para te dizer, pô, cara, tudo que você fez até aqui não necessariamente está certo, não é uma mensagem bacana. Né? E não era dito assim, era dito, cara, você fez muita coisa aqui que tá errada e precisa ser revista. Se você quiser continuar com o seu negócio, 2, se você quiser ter a mínima chance de arrumar um investidor. Gente, o negócio é o seguinte, a mensagem tem que ser dada, você precisa saber ouvir, internalizar de alguém que você nunca viu, mas que ganhou respeito pela entrega do trabalho que estava desenvolvendo, e falar, cara, é o seguinte, esse cara tem razão, eu fiz um monte de merda mesmo, e eu preciso rever urgentemente para conseguir alcançar o sonho grande que era. A empresa pode se tornar uma grande consolidadora do mercado. Pode fazer estacionamento de mobilidade. E pode ser uma plataforma para isso, exatamente. E aí, quando você vai implementando as coisas e você vai vendo o resultado, isso te dá confiança de que o trabalho está sendo bem feito, sacar uma sua ansiedade enquanto empresário de que as coisas vão acontecer no seu devido tempo. E, em paralelo, se não acontecer, você pelo menos está fazendo o dever de casa direito para não fechar a porta, não quebrar e continuar existindo ali, pelo menos por um tempo, porque você faz a sua conta de sobrevivência por anos para frente, né? Aquela brincadeira que eu ganhava um evoque por ano. Lembra? Essa era boa. Essa era boa. A gente tinha uma discussão com o Roberto, né? Que ele fala assim, não, cara, porque aqui meu EBITDA tal, não sei o que, tantos milhões. A gente, tá bom, cara, teu EBITDA tantos milhões, tal, não sei o que lá. Mas vamos olhar a sua conta bancária lá, caixa da empresa, cadê esses milhões? Né? Aí um dia a gente fez um exercício com ele, de fazer uma ponte, que a gente chama de ponte, né? Que é uma ponte de conexão entre o EBITDA da companhia, né, e o que ela gera de caixa, porque isso é função de um monte de coisa, é função de custo financeiro, é função de prazo de fornecedor, é função de investimento que você tem que fazer,
que não afeta seu resultado, mas afeta seu caixa e tal. Aí, cara, eu lembro que a gente chegou no final desse dia, a gente ficou lá fazendo exercício, depois de muito tempo, juntando todos os dados e tal, virou pro Robertão no final e falou assim, cara, parabéns, você gera um evoque de caixa por ano, né? E, pô, o evoque de caixa pode parecer muito, mas era tipo assim, cara, 5% do que ele gerava de EBITDA. Era uma diferença muito grande entre o número que ele achava que ele ganhava todo ano e o que ele ganhava ali de verdade. Porque todo o resto estava preso no negócio. E ele não ia conseguir tirar tão cedo, né? Exato. E a gente falou assim, cara, pô, beleza, daqui 20 anos você tem um estoque de evoque. Agora, imagina o choque para o empreendedor do que ele acha que ele gera de resultado versus o que de fato sobra no caixa da companhia e que com aquele dinheiro que sobra, que no caso era um Evoque, o que você faz com o dinheiro com o Evoque para reinvestir no negócio? Vou consolidar o mercado de estacionamento na América Latina, ganhando um Evoque por ano. Parabéns, nem super-homem te salva dessa. E cara, isso é real, foi esse papo mesmo, essa brincadeira versus eu lembro verdade. Até hoje, os cabelos do Roberto tudo em pé, porque conforme ele vai ficando nervoso, ele vai passando a mão na cabeça e parecia uma Krakatoa já nessa altura do campeonato. E a gente falou assim, pô, Robertão, pô, show de bola, cara, o Evoque. E toda vez que passava o Evoque na rua, ele falava, olha o resultado do ano aí. Aí, num setor difícil, commodity, em que, e olha que doido, um player consolidando o mercado, um fundo por detrás ditando as regras do jogo, então grandes concessões aparecendo out of the blue, né? Sim. Como se fosse uma mágica. Sim. A gente agoniado, falou, caramba, a gente precisa botar a empresa para crescer. Já sabíamos que precisávamos de um investidor. Sim. A questão é, a gente precisa preparar a noiva para arrumar o marido certo. Exatamente. Que é um outro processo, ele é árduo, ele é um martírio para o empresário, que é sonhador, empreendedor, de seguir um monte de métrica de execução para você preparar a sua companhia. Porque aí entra um tema que muitas vezes, Juliana, ele é chato para o empresário que monta o negócio. Eu nunca gostei de financeiro, sabe disso? Sim. Nunca foi meu forte, tanto é que eu descobri um Evoque, em vez de descobrir um caminhão de Evoques por ano. E nunca tive paciência, mas aprendi de que minimamente eu tinha que ter conhecimento das métricas financeiras e de controles. Porque, cara, a empresa era minha, o CEO, fundador, como é que eu não vou entender o financeiro da minha companhia? Sim. Saber analisar e elaborar projeções futuras, sim, até para embelezar a noiva e saber o quanto a empresa de fato vale. Sim. Então, esse é um exercício que todo empresário e empreendedor, quando ele imagina e descobre que precisa de um investidor, que ele precisa aprender e passar por isso. Cai para dentro do seu financeiro, coloque uma pessoa minimamente boa na cadeira lá de gerente, se for o caso gerente financeiro, porque a gente tinha a nossa gerente lá, sim, e vocês ficavam em cima ali, tá dando um coaching, uma mentoria para que ela melhorasse o desempenho de trabalho, usando o bom e velho Excel. Não precisa de RP, de sistema, para você ficar fazendo 1000 controles. Vai no básico. Os relatórios de Excel lhe dão tudo o que você precisa, independente do tamanho da sua companhia, no estágio que você esteja lá, para que você enxergue o seu negócio, o valor dele, para você não cair em outro pecado, arbitrar um valor do que você acha que sua empresa vale, só o que você acha, versus o que de fato o mercado vai pagar por ele. O que a gente fala, cara, é que infelizmente no mercado de investimento, a linguagem universal é o financeiro. Então a forma que o investidor ele vai conseguir entender o seu negócio é lendo os seus dados financeiros. Então se os seus dados financeiros não forem bons o suficiente para que eles reflitam o que é o seu negócio, de verdade, ele não vai entender o seu negócio. E se ele não entender o seu negócio, qual que é a reação? Ele vai depreciar aquele negócio. Porque tipicamente, o que você não entende, você associa a risco, porque você não entende, você associa a risco, você reduz preço, porque você tem que ter uma recompensa maior naquele seu investimento. Então, fazer esse trabalho de arrumar a casa e tal é muito importante. Primeiro, porque na hora que você faz esse trabalho, você cria um protocolo de comunicação. Perfeito. E segundo, porque você começa a entender quais são os parâmetros que, se você mexer, afetam o resultado final e afetam o seu valor no final. Né? Então você começa a entender, se eu fizer esse movimento aqui então, lembra no nosso lá, a gente discutia, se eu diminuir o tamanho de faturamento, em muitos lugares a gente diminuía faturamento e a gente aumentava resultado, porque daí a gente tirava mais gente de back-office e tal, e aquilo mexia numa variável que era muito mais importante para o investidor do que você
ter 50 operações. Aliás, deixa eu até lhe interromper e fazer um gancho. O empresário, muitas vezes, ele acha que para ser bom tem que ser grande, Exato. que ele tem que ter a famosa escala, que todo mundo adora falar, escala de negócio, escala, no nosso caso, é escala de estacionamentos, porque, pensa aí, o empresário fica aqui, vaidoso, querendo ver, no meu caso, né, um monte de garagem com a marca Master Park lá operando. Então, vou ter operação no Brasil inteiro, ser grande. Era a solução? Não. O que interessava eram margens rentáveis em cada unidade de negócio. Poderiam ser 50 garagens, poderiam ser 20, 10 ou 15, não Exato. importa. Desde que o somatório delas justificasse um número, no caso, o EBITDA, que a companhia foi calculada sobre o múltiplo que ela gerava de EBITDA, Exato. e nós já sabíamos dessa métrica anteriormente. Então eu tive que passar por esse trabalho também de internalizar de que, cara, de fato, aquelas garagens que eu adoro ela, mas não dão dinheiro, tem que entregar. Ou renegocia ou fecha em nome da rentabilidade. Então você, empresário que está escutando aí, não necessariamente seu negócio para ser bom ele tem que ser grande. Você não precisa ter um monte de operação espalhada por aí. Pense que cada unidade de negócio que você tem, ela tem que ser rentável. E o quanto de pessoas você tem no seu back-office, ou seja, no seu escritório, precisa para gerenciar aquelas operações que você tem fora. Porque às vezes você está crescendo o seu negócio loucamente, você está aumentando na mesma proporção do número de pessoas do teu back-office e essa conta não está se justificando. Exatamente. Que era o deparo que nós fazíamos aqui e buscando a tão sonhada automação de alguns processos para que pouca gente conseguisse gerenciar o máximo de número de vagas possíveis com a rentabilidade que o negócio e daí requer. que cada garagem nova ela conseguisse contribuir sem que a gente tivesse que aumentar a nossa estrutura lá no escritório central, né? Então acho que todos esses exercícios, cara, são super importantes, né? E são super importantes porque você também começa a preparar as informações para que uma pessoa consiga pedir essas informações para você, né? Só você sabe o quanto que você trocou de papel e documento e o tanto de gente que você teve que acionar para conseguir gerar todas as informações necessárias para o investidor poder te avaliar. Então, assim, cara, a lista de requisitos era uma lista de 300, 400 itens. E não termina, e aparece mais. Às vezes vem informações repetidas, tem que mandar tudo de novo, porque quando a negociação ela se alastra, as documentações precisam ser atualizadas. Exato. Aí você tem que ter um time para poder gerenciar uma documentação gigante que algum escritório grande do lado de lá vai te pedir. Então, empresário, você que está pensando em vender seu negócio, se você for vender para alguém estruturado, um fundo, seja fundo de private equity, um fundo de... Um estratégico, um venture capital. Um player concorrente, se prepare, porque vão lhe pedir todo tipo de documentação. E vão levantar o tapete, e vão ver seu histórico. E o que você fez no verão passado vai ser discutido. Exato. Então não é porque está no passado que foi esquecido. Não, nesse tipo de evento ele traz 5 anos à tona tudo de novo. Então você tem que revisitar seus anos todos de companhia. E uma série de coisas que você não adotou as melhores práticas, você não fez, você não guardou a documentação, você não se preparou, ou você fez um balanço para pagar o menos imposto. Legal, você fez um balanço para pagar o mínimo de imposto possível, escondendo receita. Aí agora você quer discutir com o cara e o cara quer te avaliar por receita. Como é que você faz com aquele balanço que você... Então, assim, não adianta, a conta chega, quem vai te comprar sabem as métricas de controle, eles sabem que documentação vão pedir, eles sabem olhar, fiscalizar tudo. Tem que ser um jogo justo. Apresente toda a documentação. Prepare seu time antecipadamente para dar a documentação que é necessária, porque senão sua negociação pode... Isso é uma dica bem importante, gente. Se você começar a negociar alguma coisa com alguém, se o investidor notar que você não tem documentação, você está correndo 2 riscos. Ele sai da mesa porque ele acha que você está tão bagunçado que ele vai gastar tempo com alguém mais organizado que você. 2, se você não tiver a documentação preparada antecipadamente, o que vai acontecer? A sua negociação pode ser que dure mais tempo e no meio do caminho ele desista e faça um negócio com outro. Então você está correndo 2 riscos ao mesmo tempo. Então qual é que é a recomendação? Prepare a sua empresa antes, chame alguém que já está acostumado a ser, por exemplo, um advisor, para que ele lhe prepare de quais documentações você vai precisar da sua empresa. Se você não tiver a documentação, contrate alguém para que organize a documentação para você e você as tenha como se você já estivesse passando por uma diligência. Para quando o investidor vier, você já tem pelo menos 80% do material pronto. É isso aí. E o investidor vai olhar para você e vai dizer assim, caramba, essa empresa é organizada. O cara não só é bom no setor, como ele conhece a divisão, mas a empresa dele também é organizada. E foi o trabalho que fizemos justamente para quando o investidor viesse, nós estivéssemos minimamente preparados, para uma negociação que demorou 1 ano. Então, a negociação que é para ser curta, não necessariamente é no prazo que você acha que vai ser. É no prazo que o investidor quer fazer,
Você não controla métricas externas, você está Não. acostumado a ver isso toda hora, né? Não, assim, a gente tem condição de reduzir o tempo que a bola fica no nosso colo. Mas você não consegue necessariamente controlar o tempo todo do processo. E esse tempo todo do processo tem um monte de variáveis que não depende de você. Então lembra, na nossa negociação especificamente, tinha lá outras negociações em paralelo que precisavam acontecer antes. Tinha liberação de recurso, de capital para o próprio fundo para acontecer, para a gente poder se movimentar. Tinham algumas questões fundamentais envolvendo algumas renovações de contrato que, se acontecesse ou não acontecesse, mudavam a discussão totalmente. Exato. Então, muitas vezes a gente ficou em compasso de espera, esperando para ver se essas negociações iam acontecer, se essas renovações iam acontecer, para que a nossa transação em si acontecesse. Então, o que você consegue fazer é reduzir sempre o tempo que você está com a bola. Que é assim, o cara te pediu um material, tenha ele pronto o mais rápido possível. Né? O cara te pediu uma revisão de planejamento, já tenha isso antecipado para fazer. Tentar se antecipar a todas essas possíveis perguntas que podem aparecer para você acelerar o processo. E, de novo, você não precisa fazer isso só para uma transação. Quanto mais você tiver essas informações, mais você tiver esse controle, mais você tiver esses indicadores, quanto mais você tiver essa cadência de todo mês sentar e olhar os mesmos resultados e comparar esses resultados versus o período anterior, melhor sua empresa vai ficar. E aí, se vier um investidor, ótimo. Se não vier, tudo bem também, porque a empresa ficou melhor. Minimamente você tem a empresa organizada. Já tem empresa organizada, você consegue tirar férias, sem ficar maluco. Acessa, né? Exato. Eu fiquei mais de 5 anos sem tirar férias. Trabalhando praticamente, aliás, Réveillon, o telefone tocava, aquele seu contrato que você gosta tanto, tem um concorrente lá que tá para tomar na justiça. E, amigo, ia pro banheiro lá, porque dava a ziquezira, né? Quantas dores de barriga você viu a gente passando ali, com medo dos os contratos mais relevantes serem perdidos, porque como a gente tinha antevido o mercado, a gente sabia que os nossos melhores contratos, alguém maior quer tomar. Aliás, uma outra até dica legal é, se você é uma empresa pequena ou média, e você está sentado em cima de um bom contrato, tenha certeza de que algum dia você vai perdê-lo para alguém maior que você. A não ser que você faça um movimento estratégico muito importante de se tornar, ter um lastro, um tamanho de companhia que você consiga blindar aquele contrato, e blindar significa muitas vezes botar dinheiro, não é só uma fidelização de relacionamento, porque relacionamento não compra dinheiro, né? Imagina que você tem um contrato que você está ganhando lá 3 milhões de reais por ano só naquele contrato, e quem te contratou não sabe disso ainda. Um dia ele vai descobrir, porque um player grande vai descobrir, cara, peraí, essa empresa está ganhando 3 milhões de reais, eu te faço o mesmo contrato e que você só me paga 1 milhão. Você vai perder esse contrato ou você vai reduzir sua margem vezes 2, no caso vezes 3. Então, assim, se você está sentado em cima de um bom contrato, não ache que isso é perpétuo e não dependa dele, porque você vai perder. É uma questão de tempo. E não seja dependente de um único contrato relevante. Exato. Né? É um baita abacaxi. Você depender de uma operação só, de um contrato só, de um cliente só. Essa é uma coisa que a gente sempre olha. Que a gente, quando está do lado do investidor, a gente sempre olha isso. Que é assim, qual é a dependência daquela empresa do cliente X? Se a dependência é muito grande, você olha com certo cuidado, porque se alguma coisa acontecer na estratégia daquele cliente que você não necessariamente controla, o impacto para a companhia é muito grande. É óbvio que dependendo do seu estágio, não tem como. Toda empresa sempre começa com um primeiro cliente, né? Mas acho que conforme, assim, tem que ser um movimento educado e coordenado de você procurar diminuir essas dependências ao longo do tempo. Aliás, engraçado que quando a gente vendeu a empresa para o fundo, e eu tive o prazer de sentar do lado de quem tem a caneta e a grana, como muda as percepções do jogo para quem passou de um lado para o outro, porque a gente começou a comprar concorrente, né? A gente conversou sobre essas estratégias, né? E eu via outros empresários justamente com as mesmas dores das quais eu passei. O cara na dúvida se vendia, o cara não tinha a informação, arbitrava um valor superior que deveria ter. O cara não tinha muita noção do valor do negócio mal assessorado. E já deixei de comprar player porque o cara demorou, perdeu o time, e agora com a pandemia a empresa quebrou. Porque os estacionamentos estão vazios. 90% do fluxo de caixa dele foi embora. E ele deixou de fazer o deal há 10 meses atrás, e eu tentei antever a visão do cara. Falei, rapaz, venda a empresa. Você não sabe o seu setor amanhã. Você vai perder seus melhores contratos. E dito e feito. Bom, quem foi lá e pegou os melhores contratos dele foi eu mesmo. Então, eu avisei antes. Mas o recado foi dado de uma maneira objetiva lá, e o empreendedor não conseguiu enxergar. Faltou ele essa visão, ou alguém do lado dele que pudesse dar essa informação. Que tivesse feito, como é que você chamou? O She-Coach, né? Ou o She-Coach nele, eu tivesse ficado, cara, velho,
olha direitinho, porque é um evoque, estão te dando 20 evoques agora. Será que não é melhor você receber 20 evoques agora do que tentar ganhar 30 evoques ao longo de 30 anos, né? Então, acho que esse é um pouco do recado e um pouco do contexto. E aí, Juliano, tem uma história bem importante e relevante para ser contada também, que é o seguinte, né? Uma coisa é o empresário ter a visão, preparar a empresa para vender, preparar a companhia para arrumar um investidor, estar cercado de pessoas boas para que consiga ter as informações, preparar a cabeça enquanto empresário para ter um novo sócio. E a outra é a questão não só de comportamento, mas de visão enquanto o cara muda de empreendedor para executivo. Né? Porque tem uma pivotagem aí que mexe com o emocional, mexe com o ego, mexe com o mindset de enxergar o além e das vantagens e desvantagens de você passar para um outro lado, e de quanto é importante essa preparação antes da vida do investidor, né? Porque as coisas nunca mais serão como era antes. Não, elas nunca vão ser iguais. E você tem 2 caminhos só, normalmente, certo? No final do seu ciclo, você tem 2 caminhos. Um caminho você vai vender sua empresa para alguém, para uma empresa e tal, e você vai acabar sendo ali uma parte de um jogo muito maior. E você vai ter que aprender a conviver e a trabalhar com aquele contexto. Então, se preparar ao longo do tempo também com conselho, com gente para a qual você tem que dar satisfação, para gente que te acompanha no dia a dia e tal, te prepara para essa condição onde você vai ter que estar num ambiente maior e você vai ter que fazer parte desse jogo e não vai poder fazer tudo mais o que você quer porque você é a última pessoa que decide, né? Então esse é um ponto importante. Agora, esse é um dos caminhos. E qual que é o outro caminho? O outro caminho é o seu negócio ser super bem sucedido, você eventualmente não vender ele para ninguém, mas você vender ele para os seus filhos. Exato. Que vão ser seus sucessores. E como é que você se prepara também a organização para que você daí possa ser a pessoa que está no lugar do conselho e cobre os executivos e gestores que agora são seus filhos. Então, esse processo de preparação, ele é fundamental, independentemente do caminho que você siga, porque às vezes a gente está falando aqui de venda de empresa e tal, e tem gente que vai falar assim, não, mas eu não quero vender minha empresa. Não, tudo bem, mas eventualmente você vai vendê-la para os seus filhos, no limite. Ou para alguém que vai te suceder. Exato. Né? A sucessão sempre acontece. Então, a sucessão sempre acontece. Né? Então, você daí precisa se preparar para que você faça essa transição. E você sabe exatamente a diferença de atuar. Você atuou nesses 3 papéis. Você atuou como dono, você atuou depois como executivo no dia a dia da companhia, e depois você atuou como acionista / conselheiro da companhia que você não está mais lá na execução. Exato. E são 3 chapéus absolutamente Totalmente diferentes. E que toda hora tem conflito entre eles. E é por isso que às vezes o dono fica louco, porque o dono esquece que tem hora que ele está com o papel de acionista, tem hora que ele está com o papel de executivo e tem hora que ele está com o papel de dono. Se confunde toda hora. E essa preparação, cara, é fundamental, porque senão você fica louco. Aliás, eu me lembro até de uma situação que aconteceu que remete muito a isso. Numa daquelas viagens minhas para a Europa, para poder entender o mercado europeu, alguns executivos de um grande player da Bélgica vieram conhecer a nossa empresa em Salvador, porque eu estava tentando atrair eles para o mercado brasileiro. E eu me lembro, como se fosse hoje, um executivo super sênior, super experiente, acostumado a comprar empresas, e vindo ali um jovem, ativo, cheio de sonho, ideia, bidada, labadá. E ele falou assim para mim, Roberto, você realmente está preparado para ter um sócio? Aquela pergunta me fez pensar por 2 segundos. Primeiro você respondeu, claro. Exato. Eu preciso do dinheiro, o dinheiro é tudo que eu preciso, se eu tiver dinheiro eu vou longe. Quando eu respondi isso, o cara já falou, pronto, ele não está preparado. Ele já sabia que eu não estava preparado e de maneira elegante continuou a diligência na minha empresa. Ficamos até muito próximos. Depois, o fato é que eles não compraram a minha empresa, não foi só por esse motivo, claro, porque a empresa não tinha um tamanho para eles relevante, mas estava claro para eles que eu não estava preparado para me reportar para um grande controlador que faturava 800 milhões de euros por ano. Você fala, pô, esse baiano maluco aqui, esse cara vai querer fazer um monte de coisa, pegar cheque toda hora para crescer o negócio, e nós temos uma velocidade de tomada de decisões completamente diferente. Nós temos uma disciplina de se reportar para um conselho de administração que tem fundo de pensão aqui que é investidor, e na minha cabeça
Falar, foda-se tudo isso aí, eu não quero nem saber, a gente vai fazer acontecer porque eu tô vendo o mercado consolidando e nós vamos fazer. Como que eles não estão enxergando? Como eles não estão enxergando? Cheque? E aí eu fui aprender. A duras penas, mesmo tendo me preparado com vocês antes, quando você vira a chave, de fato você vai se tornar sócio minoritário de uma coisa muito grande. Que a profissionalização da empresa faz parte disso, mas a profissionalização do seu mindset, a maneira como você vai se enxergar dentro do negócio, e já sabendo as regras do jogo e sabendo o que você tem que respeitar o seu limite, isso é um parto. Principalmente para um empresário que faz do zero, que sai do zero, que montou com afinco, com garra, com vontade, que apanhou cheio de cicatriz. A gente pensa assim, agora chegou a minha vez, pô, tá pra F, nós vamos botar para rodar. E aí o sócio grandão fala, não, amigão, calma, não é assim não. Olha, tem uma disciplina aqui de reporte, tem uma cartilha para seguir. E a depender do perfil do sócio que você tem, e aliás uma sugestão, sempre estude no detalhe o perfil do sócio que você está discutindo. E escolha o sócio, né? Escolha o sócio. E eu lembro que a gente fez esse trabalho porque eu fui falar com todo mundo. Nós fomos bater carteira na Faria Lima com a gente Brick no Rio de Janeiro. Falando com vários fundos, construtora, banco. Que só fez dar não, estrutura de CRI. Todo mundo, um negócio interessante, um negócio do caralho, mas ninguém vinha com faz-me rir, né? Não tinha proposta formal, não tinha um follow-up. Aí eu voltava nossas reuniões de conselho que a gente tinha e falava, ei, Robertão, pegou dinheiro? Você até me sacaneava, né? Eu falei, calma, tá chegando e tal. Não, isso vai ter. Não, cara, vamos vender pro concorrente. Eu falava, não, nem fodendo, vamos vender minha empresa pro concorrente. Cara, eu quero transformar a empresa num negócio grande. Como é que você falava lá? Quero acabar com os verdinhos lá. Eu quero acabar com os verdinhos e tal, porque uma coisa engraçada, a gente lá na empresa, eu dava apelido meio que pejorativo pros concorrentes. Uma que a gente não usava a cor da roupa, a depender do dia da semana, para levar o negócio a sério. E duas que a gente rotulava os concorrentes com apelidos pejorativos, pra gente sentir raiva mesmo. Sabe como é que é? Você quer esmagar o cara e querer passar por cima? Era uma maneira que eu tinha lá de CEOs em Malta, de botar a turma no trinco pra porradaria e a gente se divertia com isso, né? Vocês ao mesmo tempo me retroalimentava disso e depois me dava uma segurada, né? Os caras experientes são foda, né? Deixavam o baiano doido ali, a monga, querendo sair da jaula e voltar, calma, monga, o público é seu amigo. Peraí, a corrente só vai até aqui. E aí, pessoal, essa que é o legal de você estar com pessoas com habilidades correlatas e melhores porque eles já passaram por isso, conseguem de fora enxergar o que você está passando. Sim. E essas reuniões de conselho que nós montamos, e aí uma sugestão também é legal, independente do tamanho da sua empresa, eu estou chamando isso de conselho, chame do que quiser, reserve um caixa mensal que, ao invés de você ter apenas funcionários, remunere pessoas melhores que você para que faça parte de um mini conselhinho na sua empresa para tomada de decisões mais estratégicas do negócio. Vocês vão ganhar anos em semanas de tomada de decisão, que foi o que aconteceu. Pô, e tem muita gente que, cara, que faz até muitas vezes assim, sem cobrar, que quer ajudar, que tá ali disposta a, marca um almoço, tem uma agenda com alguém, cara, uma vez por mês dá para marcar um almoço, tira uma tarde, fala com 2, 3 pessoas que tenham passado por áreas, que não precisam ser as mesmas que as suas, mas tenham passado por áreas em coisas que te interessam, para que você possa trocar com essas pessoas. Trocar com gente, a posição de dono é solitária às vezes, muito, né? Porque você não consegue trocar com o seu time. Você vai expor para o seu time as suas dúvidas? Como é que você vai expor muitas vezes para o seu time as suas dúvidas se o seu time espera que você, como dono, seja o cara que tem todas as respostas? E é inglório achar que você vai ter todas as respostas. Então, cara, é importante você ter essas pessoas com quem você troca, né? Então, pode ser no almoço. Se você conseguir, obviamente, remunerar alguém para estar lá formalmente, X vezes no mês, está lá 2 horas, 3 horas, a gente se internava um dia por mês, né? Exato. Nas nossas reuniões de conselho. Fora telefonemas trocados, fora o acompanhamento que a gente tinha toda e-mails. semana, mas, cara, era um dia por mês religioso que começava às 8 da manhã e até os 5 minutos antes do voo sair, às 8 da noite, e porradaria, e a gente discutindo as mesmas coisas, e muitas vezes eu chegava lá e falava, Robertão, vamos falar disso aqui. Ele falava, pô, mas falamos disso no mês passado, falamos disso no mês atrasado. Eu falei assim, exatamente, nós vamos continuar falando disso todo mês. Porque a cadência e a repetição é que permitem que você consiga olhar se você de fato está fazendo aquilo que é importante, e mais do que isso, se você está evoluindo, né? Se você consegue enxergar o filme. Se você cada hora olhar uma coisa diferente, você não consegue olhar o filme. Então faz muita diferença, e trocar com gente faz muita diferença. E você souber lidar com a minha indisciplina, né? Porque muitas vezes o empresário, quando o drive é comercial, que é o meu, é indisciplinado. Porque tipo,
né, que acessar muito poder criativo e, de alguma maneira, eu consegui encontrar aquele equilíbrio. Não, e acho Tá que, na por cadência. exemplo, fazendo o gancho, isso foi fundamental para você depois como executivo. Imagina, se você chegasse lá com o seu método de trabalho numa empresa grande, né? Tendo que tocar 10 assuntos diferentes e importantes em paralelo, tendo que dar cadeia, reporte para as pessoas, tendo que coordenar e conseguir entrar na agenda de pessoas que não eram mais da sua empresa, Exato. né? Que é uma coisa diferente. Uma coisa é você chegava lá na Master e falava assim, Juliano, faz isso. Pô, sou funcionário, o cara é o dono, eu vou fazer. Outra coisa é, pô, você tá lá na empresa, você fala assim, Juliano, faz isso aqui. Eu falo assim, cara, ele me pediu isso, o Zé me pediu aquilo, o João me pediu aquilo. Vou E fazer aí? o que o João pediu. Exato. Né? E você fica maluco com aquilo, que peraí, eu sou o dono. Não, você é apenas um dos sócios. Exato, do agora negócio. você é um dos sócios, não é que você é menos importante, mas você precisa conseguir colocar as pessoas na sua agenda. E para que você coloque as pessoas na sua agenda, você precisa comunicar a sua agenda de forma clara, você precisa explicar como é que ela se conecta com o resultado da companhia e como é que ela se conecta com o resultado daquela pessoa também. Exato. Porque se a tua agenda atrapalhar dela, esquece, ela não vai Não andar vai com você, não vai fazer. Não vai fazer. Então, todas essas habilidades que a gente foi desenvolvendo e que você foi desenvolvendo, teve que desenvolver com a gente, que meio que fez um papel quase que de dono numa empresa que a gente não era dono, e é isso mesmo que esse é o objetivo do conselho ou desse grupo de pessoas que você se apoie, foi fundamental para te preparar para o passo seguinte, né? E foi fundamental para depois você falar assim, não, cara, quer saber? Cansei disso e agora eu quero fazer outra coisa, mas agora eu já sei o que eu tenho que me preocupar, o que eu tenho que fazer para começar eventualmente uma outra coisa do zero. Aliás, se eu fosse olhar para 23 anos atrás, lembrar quando eu comecei a empresa, o maior ativo que eu tive nesse tempo todo não foi a grana que eu botei no bolso, nem a que eu tenho para receber quando as ações forem vendidas. Foi o aprendizado. Porque esse aprendizado permite a você replicar isso em qualquer outra coisa. Exato. Então, no mundo dos negócios, se a gente resolver entrar de cabeça no mundo digital e criar realmente uma comunidade para empresários de uma coisa séria, bem fundamentada, a gente sabe como fazer, independente de métodos que existem no universo digital, porque a cadência de tocar um negócio com a disciplina e com todo o alicerce de informações que nós temos a nosso dispor, porque nós aprendemos isso ninguém tira de nós. Não, você replica isso não. em qualquer coisa que você quer botar a mão. Exato. Você pode ter que desenvolver o conhecimento específico no assunto, mas você tem o método, né? E eu já vi você falando muito isso em algumas outras postagens, que é, pô, qual que é o seu método para avaliar um negócio novo? Então, você tem um método de validar as coisas. Como é que você valida, com o que você se preocupa, que tipo de informação você levanta, com quem que você fala. Né? E tem muita coisa que não é difícil, não é complexa. Zero, né? não é. Muitas vezes essas ferramentas são ao seu alcance. Mas não é perfeito. Cara, precisa ser perfeito? Não, né? Nem deveria. Será que aquilo não te dá um conjunto de informações suficiente para você conseguir dar o próximo passo, pelo menos? Daí você vai, conforme você vai dando os passos, você vai ampliando o seu horizonte de análise, seu espectro de análise, né? Então, cara, acho que é isso. Acho que a jornada é muito mais importante do que o resultado. Óbvio que o resultado faz diferença e óbvio que a gente faz as coisas também para ganhar dinheiro e óbvio que a gente, fica feliz quando bate a TED lá na conta e você fala assim, ufa, nossa, agora tô vendo um número aqui que eu não estava vendo antes, né? E a gente que está acostumado a fazer essas transações é muito engraçado, porque a gente fica olhando para a cara do dono e para o empreendedor para ver, né, naquele 15 F5s, né, que ele está esperando para aparecer o dinheiro na conta, e a gente sabe exatamente a hora que o dinheiro bate na conta porque muda a feição da pessoa. E é legal isso, não estou dizendo que não é. Mas o que fica no final do dia é isso mesmo, é o que você aprendeu ao longo do caminho, as relações que você construiu ao longo do caminho, né? O fato de você hoje poder falar assim, pô, Juliana, cara, tô com uma dúvida assim, assado, vou te ligar para perguntar, não sei o que lá. Pô, beleza, pega o telefone, liga e a gente vai discutir o assunto, né? É isso aí. E esse aprendizado que eu obtive, que você tem, e a gente está usando isso nos nossos negócios, na nossa vida pessoal, na nossa vida empresarial, a maneira como nós temos hoje disponível para comunicar isso para as pessoas, que é o legal. Sim. Né? Porque com a pandemia as pessoas mudaram o hábito, estão ficando mais em casa, mais de home office, estão acessando cada vez mais informações do mundo digital, mas você é responsável por aquilo que você escolhe para ler. Totalmente. E para acessar. Né? E é como se fosse numa agenda que a gente estivesse aqui marcando almoço com pessoas para poder aprender histórias delas, ou nos cafés. Agora você aperta um play e você vai escutar o que aquela pessoa está falando.
Exatamente. E você pode ter e deve Quando ter. você fala, eu queria ser uma mosquinha na conversa daquele cara. Pô, agora a gente tem essa opção. Aqui, Né? Dá pra ser a mosquinha nessa conversa. essa né? mosquinha aqui hoje está contando o bastidor de uma venda de uma empresa que eu era manobrista de um terreno e vendendo para o maior fundo de private equity da América Latina, Exatamente. uma trajetória de 22 anos de empresa, que a empresa hoje é uma das grandes consolidadoras. Conseguimos transformar o Mevoc em muito mais, né? Não vou entregar aqui o milagre, mas eu consigo dizer que a Evoc virou muito mais do que o Mevoc, né? Uma carretinha de É Evox. uma carretinha, né? E isso está disponível no Play para a pessoa acessar, e depois disso elas podem mandar mensagem para a gente. Porque todo mundo está... não é de difícil acesso, mas a pessoa tem que ter o estímulo, tem que ter a vontade, a perseverança, entrar em contato, falar porque tá precisando de alguma coisa. Isso é normal no mundo empresarial. As pessoas não podem ter melindre, ficar envergonhado. Cara, pega o telefone, manda mensagem para a pessoa que você admira lá, vai bater um papo, seja interessante, mas vai buscar informação. Que no final do dia aqui, o que a gente está parindo hoje nessa brincadeira aqui, é informação para as pessoas de história que temos e estamos passando, né, nas nossas carreiras aqui individuais e conjuntas, para que outros empresários, funcionários, executivos encurtem o caminho de aprendizado e não precisem passar por essa jornada tortuosa de tanta cicatriz que a gente já passou e ainda passa. A gente falou aqui de preparação de cabeça de empresário para executivo. Pô, eu tive uma série de problemas de adaptação quando me tornei executivo. Você sabe disso aqui, ao me tornar acionista de uma companhia controlada por um fundo. Eu simplesmente não me adequei à cultura. Acontece. Por mais que eu tivesse sido preparado, por mais que eu entendesse a regra do jogo, eu não... Você sabia exatamente o que estava acontecendo, mas falou assim, cara, pô, não Isso é aqui, pra mim. E aí eu tive que tomar outra decisão. E uma outra coisa, o desapego. Eu comecei a sentimentalmente me desapegar de uma empresa que eu montei do zero, de um sonho grande que eu persegui durante anos em prol de uma saúde mental, de uma qualidade de vida e de pegar esse aprendizado todo que eu tive e levar para outras coisas que me fizessem feliz e me deixassem realizados. Que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né, gravando esse bate-papo para as pessoas, porque isso dá prazer para a gente, é desprovido de qualquer outro interesse a não ser levar informação para as pessoas. E, cara, se isso vira business e dá dinheiro, maravilha, a gente aperta F5, dá o TED lá entrando na conta, talvez alguns Evox entrem no bolso por ano, e acho que fair enough, é justo, né? É justo, mas se acontecer isso é porque gerou valor para as outras pessoas também. Né? Ninguém vai te remunerar, ninguém vai fazer nada para você se não estiver percebendo valor do outro lado. Então, antes de mais nada, é entregar valor. E depois que você entrega valor, você pode pedir alguma coisa em troca. Então, cara, acho que é isso. Julião, meu lindo, queria lhe agradecer demais aqui. Gente, esse foi o meu primeiro papo raiz aqui com o Julião, um cara que eu admiro, grande amigo na física. Provavelmente teremos outros bate-papos aqui documentados, não sei quando, nem de que maneira, mas vai ser esse formato divertido que vocês acabaram de ver. Espero que vocês tenham gostado. O contato nosso aqui fica de baixo aqui no rodapé, no vídeo, nas nossas redes sociais. Assim, não somos tão ativos assim, mas estamos lá, disponíveis para quem quiser falar com a gente. Velhinho, Obrigado, valeu, meu lindo. tamo junto. Beijo. Beijo.